cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Eu fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos. E hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Vou ser sincero, o Otávio Mesquita é mala pra caramba. Ele já tinha sido bem cuzão comigo. Todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. O fato aconteceu em 2016. A minha dúvida é ter sido revelado tanto tempo depois. Eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Provavelmente você já deve ter visto vários e vários vídeos relacionados ao caso da Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do programa De Noite do SBT, denunciando o Otávio Mesquita por estupro. Tudo teria acontecido ao vivo, diante das câmeras e da plateia, inclusive em frente à família do apresentador. Essa notícia repercutiu em todas as redes sociais e chocou o Brasil todo. E nas últimas semanas, muitas pessoas relacionadas ao programa do De Noite e que possivelmente estariam envolvidas no caso, cada um vem contando a sua versão da história. Até o Ratinho se pronunciou também, ou seja, tá a maior bagunça na internet. Não dá pra saber quem de fato está certo ou errado, quem está falando a verdade e quem está mentindo. E nesse vídeo aqui eu resolvi pegar toda essa bagunça, jogar no liquidificador, bater, organizar e esclarecer tudinho pra vocês, do começo ao fim de toda essa polêmica envolvendo essa turminha do SBT. Não esqueça de apoiar o canal pra me ajudar, pois estamos aí com a meta de ultrapassar o canal do De Noite, e a sua ajuda é muito importante e falta bem pouquinho, então deixa o seu like, apoia nós aí e bora pro vídeo. Denúncia de estupro. A ex-assistente de palco do De Noite, Juliana Oliveira, denunciou ao Ministério Público de São Paulo o apresentador Otávio Mesquita por estupro. Tudo teria acontecido em uma gravação do programa no dia 25 de abril de 2016. No vídeo em questão que foi ao ar, e você encontra até aqui no YouTube, o Otávio Mesquita é anunciado ao programa e ele resolve fazer uma entrada inusitada. Ele desce em um cabo de aço no meio do programa vestido de Batman. Até então tudo normal. O De Noite é cheio dessas loucuras e até os apresentadores são mais loucos ainda. O programa tem essas sacadas e às vezes até esse tipo de humor sem graça às vezes, mas até então tudo normal. Cena do estupro ao vivo. O Otávio Batman Mesquita, ele vem descendo de ponta cabeça por um cabo de aço e a Juliana Oliveira é quem vai até ele para ajudá-la a descer. O Danilo Gentili, ele meio que fica de parte ali só segurando a mão do Otávio e rindo, sem fazer muita coisa. E quem de fato vai ajudá-lo a descer é a Juliana. E nesse momento aqui acontece toda a polêmica. O Otávio abraça a Juliana, ela tenta sair dele, ela reage com alguns tapas e chutes. Depois que o Otávio desce, ele agarra a Juliana mais uma vez, só que no sofá, faz umas gracinhas, que na verdade é bem sem graça, né? E depois ele abraça ela mais uma vez, só que dessa vez ele faz uns movimentos bem peculiares, né? Movimentos esse parecendo um cachorrinho quando quer traçar a perna de seu dono. Olha lá, olha só. Então olha lá, olha que bacana. Bonito. Olha o ponto B. Meu Deus. É impressionante. Mas que porra é essa? E segundo a Mônica Bergamo, a colunista da Folha de São Paulo, a denúncia aponta que Otávio teria tocado nos seios e nas partes íntimas de Juliana durante sua apresentação super engraçada. E se você for olhar bem, é notável que pela expressão da Juliana durante toda a encenação, ela não aparenta ter gostado muito dessas brincadeiras não, viu? O Otávio chegou até a admitir que chegou a tocar nos seios dela, mas que foi sem querer. Eu vou falar uma coisa pra você,
que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Porque de sem querer deu uma apertada nas peitocas dela. Olha só que coisa, não? O pronunciamento de Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita veio a público explicando a sua versão da história e rebatendo todas as acusações em sua defesa. Segundo ele, tudo não passou de uma brincadeira do programa, que teria sido tudo combinado. E segundo ele, na época não houve nenhuma reclamação para que o programa não fosse ao ar, ou que a cena da brincadeira não fosse exibida. Estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro. Gente, olha que loucura isso, que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal. Esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá por essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Ou seja, tudo não passou ali de uma brincadeirinha combinada e nada mais que isso. Ele chega até a pedir desculpas pelas cenas combinadas e que aquilo não foi estupro e que ele não teria coragem de fazer uma coisa dessas em frente à sua esposa e filho, já que eles estavam na plateia no dia da gravação do programa. Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, o fato de que a minha ex-mulher na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? E o Otávio continua insistindo, falando que tudo não passou de brincadeira, que foi tudo combinado. Galera, e como vocês podem ver, dá pra ver que realmente foi tudo combinado mesmo, hein? Olha só a cara dela de felicidade com a brincadeira. Será que essa parte do cachorrinho foi combinado mesmo? De pegar nos seios e nas partes íntimas foi combinado? Estranho, viu? Juliana Oliveira se pronuncia. A Juliana resolveu vir a público se pronunciar para explicar melhor a sua versão do caso e o porquê da denúncia só agora, e não há 8 anos atrás, que foi quando o programa foi exibido. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as 2 mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Ela citou também outros exemplos de cenas que foram combinadas e ensaiadas e que essas cenas combinadas tinham pauta, um roteiro por trás, tinha contexto e consentimento e que era bem diferente da gravação de 2016 com Otávio Mesquita e que o combinado não tinha nada daquilo que o Otávio fez. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Esse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. A Juliana também contou que ela reclamou sim com o Danilo Gentili, com o seu diretor e toda a sua produção sobre o Otávio ter passado dos limites do combinado. E a resposta dos diretores e de toda a produção é que o Otávio não seria mais convidado para nenhuma outra entrevista no The Noite e que aquela seria a última. E segundo a Juliana, mesmo o Otávio não sendo mais convidado para nenhuma entrevista, ele sempre visitava os bastidores do The Noite e toda vez que ele aparecia, a sua produção escondia a Juliana dentro do banheiro e que isso se repetiu várias vezes. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no The Noite.
Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite, ele estava no SBT, mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. A Juliana também contou que só veio entender de fato a gravidade da situação quando viu Danilo Gentili defendendo a Dani Calabresa sobre o caso de assédio do ator Márcio Smelling. Ela conta também o porquê o Danilo não defendeu ela da mesma forma que o Danilo defendeu a Dani Calabresa. E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Ah, não, aí ele extrapolou. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. A Juliana deixou claro também que só foi demitida por causa dessa polêmica toda. Ela conta que estava tendo uma ascensão dentro do SBT, fazendo vários programas diferentes, porém, ela não estava bem psicologicamente e resolveu fazer várias reuniões com as autoridades do SBT para explicar todo o caso. Após ela expor toda a situação para os chefes da casa do SBT, eles pediram que ela ficasse em sigilo e pediram que ela esperasse um pouco para que eles pudessem resolver tudo. E conforme os meses foram passando, a Juliana foi parando de fazer alguns programas, foi caindo aos pouquinhos até que ela foi demitida. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. 2024, saí do The Noite. Saindo do The Noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. Eles viram como estava a minha saúde mental. Eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. A minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar. Foi se perdendo, sabe? Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Danilo Gentili. Danilo Gentili resolveu vir a público em seu Instagram. No vídeo ele fala que não iria se pronunciar, mas como ele e sua equipe foram citados no vídeo da Juliana, até de forma negativa, ele se sentiu no direito de esclarecer alguns pontos e que ele não iria defender nem a Juliana e nem o Otávio Mesquita, apenas esclarecer alguns fatos e defender ele, a sua produção e o seu chefe, que foram citados no vídeo da Juliana. Bom, o vídeo que o Danilo postou em seu Instagram, ele é bem longo e eu não vou colocar tudo aqui, senão o meu vídeo vai ficar mais longo ainda. Mas vamos ver aqui alguns trechos do Danilo rebatendo a Juliana. O que vocês vão ver a seguir desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar já a história e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João, o diretor, sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Eu, inclusive, arrumei briga com o Otávio Mesquita. E depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso pra mim eu acho que, enfim, realmente eu nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. E não teria nem ido pro ar. O fato de estar no ar desde 2015 até hoje mostra que nenhum de nós achamos que tinha alguma coisa errada, e eu vou explicar toda a ordem do negócio. Eu pensei, não, pouco tempo atrás ela tava se esfregando no Otávio Mesquita. Eu pensei, eu não participei de ensaio nenhum,
eu entrei para entrevistar, então eu pensei, isso aí deve ser coisa entre eles e toquei. Aí a Juliana faz uma cara que tá puta, só que essa cara que tá puta, vê o programa, quando eu xingo o Diguinho faz. Quando o Diguinho me xinga, eu faço. Quando a gente brincava que a Juliana não gostava, ela fazia. O Murilo fazia. Então assim, se eu tivesse recebido naquele dia uma denúncia em um tom de estupro, a história seria outra, como vocês vão ver já nas conversas que eu vou mostrar. Em dezembro de 2020, e somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Eu, diretor do programa e a produção. E o que eu vou mostrar agora é o que eu disse para ela. Assim que vocês ouvirem esse áudio, julguem vocês. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre? Porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Ouçam um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicado, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. Quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Essa foi a conversa no WhatsApp daquele fim de semana. Logo depois disso, nós fizemos uma ligação telefônica. Eu pedi uma ligação telefônica entre eu, diretor do programa, e a Juliana, porque eu de fato estava determinado a encerrar esse assunto com denúncia. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, cara. E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Ela tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela, tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Então a gente tem que Mas eu não quero alguma atitude pra isso, pra essas coisas melhorarem. Cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom?
E deu pra ver aí, né, que a Juliana mentiu quando disse que o Danilo não quis ajudar só porque ela era negra e pobre, o que é bem ridículo, por sinal, essa militância forçada vindo da parte dela, com o argumento de que a produção se calou, que o chefe não quis fazer nada, e como vocês puderam ver aí, o Danilo acabou de provar que tudo isso não passa de uma mentira. Mas mesmo assim, galera, isso não tira o peso da denúncia de estupro ou de assédio de forma alguma. Se a Juliana se sentiu violada ou se sente ainda e quer denunciar, ela tem que denunciar mesmo e ponto. Deu pra ver na época que a Juliana tava se sentindo horrível com toda essa situação ainda. Deu pra perceber que ela tava com bastante medo de levar o caso adiante, mesmo com Danilo e um de seus chefes falando que tava junto com ela nessa. Mesmo assim, ela não quis levar o caso adiante. Ela chegou até a citar o caso da Dani Calabresa, que mesmo sendo famosa, que demorou para as pessoas acreditarem nela e tudo mais. Imagina no caso dela, que não tinha essa fama toda em comparação a Dani Calabresa. E o problema da Juliana aqui, galera, além dela ter feito toda essa denúncia sozinha recentemente, ela deveria ter entrado em contato com Danilo novamente e com seu chefe e ter falado: olha, eu não estou bem, tive gatilho, eu quero denunciar e eu preciso da ajuda de vocês. Se ela tivesse feito dessa forma, nesse exato momento estaria tudo se resolvendo na melhor forma possível e com a ajuda de dois caras grandes, que seria o Danilo e o seu chefe. Mas aí não, ela preferiu fazer tudo sozinha, depois se pronunciou publicamente e falou essas besteiras aí que não faz sentido nenhum. Tudo bem ela querer explicar o caso lá de assédio, tudo bem, até aí beleza. Só que aí ela colocar o Danilo na fogueira e a produção de uma coisa que eles não fizeram e ainda vir com um comentário militante parecendo uma garotinha do Twitter de 13 anos, aí minha filha, aí pegou mal pra você, viu? Aí você se queimou feio. É, galera, depois de toda essa confusão, até o Ratinho se pronunciou sobre essa polêmica toda. Ele falou sobre o caso ao vivo em seu programa e depois no Pânico Retrô, aqui no YouTube, falando que essa atitude da Juliana foi errada em denunciar, que foi só uma brincadeira e que não tinha nada demais, que foi combinado. Citou até um caso da Juliana que ela passou do ponto ali com Otávio Mesquita. Não é que essa brincadeira do Otávio, ela extrapolou o bom senso, mas transformar no exemplo, eu acho um pouco demais. Os tempos estão muito difíceis. Acusações desse tipo podem marcar definitivamente pessoas. Precisa ter cuidado para não transformar um ato impensado, um ato impróprio em estupro. Do caso da Juliana, eu gosto muito da Juliana como pessoa, sempre me tratou muito bem, e eu sempre tratei ela muito bem. Nunca acreditei que ela fosse achar ruim com uma brincadeira daquela do Mesquita, que é chato pra caralho. Ele é insuportável. O próprio Léo Lins se pronunciou também em defesa do Danilo Gentili, já que a Juliana tinha jogado o Danilo e toda a produção na fogueira, dizendo que eles não teriam ajudado ela só porque ela era preta e pobre, resolveu jogar essa carta da militância forçada, né? Aí o Léo Lins veio defender o Danilo e a produção. O Danilo, que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. A Juliana cometeu uma injustiça, que o Danilo ficou do lado da Juliana. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. Quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo. Eu fiquei triste em ver a Juliana questionar o porquê algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que tá acontecendo? Aí depois dessa confusão toda, a Juliana veio a público de novo, tentou rebater o Danilo, se embolou um pouco nos argumentos, falou algumas coisinhas e no final acabou não falando nada. Falou e não falou nada. Seria melhor ter ficado calada, né? Ou ter pedido desculpas ao Danilo por ter falado besteira sobre ele. Mas não, preferiu tentar rebater e acabou não falando nada, se complicando mais ainda. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a Juliana tá certa sim em denunciar o Otávio, já que ela se sentiu muito mal por algo que não tinha sido combinado, nem nada do tipo. Tá bem nítido que o cara se aproveitou de uma brincadeira pra passar a mão nas partes dela e fazer umas idiotices ali. Porém, a Juliana se queimou a partir do momento que resolveu condenar o Danilo e o SBT, dizendo que ninguém fez nada por ela e que por isso ela foi demitida, e principalmente por detonar o Danilo, e que se ela fosse branca e rica que ele teria ajudado. Olha só que coisa bizarra. Aí no meio dessa bagunça toda, por causa dessa militância, todas as miras
que estavam ali na cabeça do Otávio Mesquita se virou contra você. Agora está na sua cabeça, Juliana, por causa dessas besteiras que você falou sem necessidade. Mas é isso, galera. Esse é o resumo de toda a polêmica. Agora só nos resta esperar a segunda temporada para ver o que vai acontecer. Mas e aí? Na opinião de vocês, o Otávio Mesquita se aproveitou da brincadeira ou não? Foi assédio ou não? Foi estupro ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre toda essa polêmica. E a Juliana, qual foi o maior erro dela nessa confusão toda? Comenta aqui embaixo também. Não se esqueça de deixar o seu apoio ao canal. Temos aí mais vídeos no canal, dá uma conferida aí, dá esse apoio pra gente. Valeu e até o próximo vídeo e fui!